noite. Amém. A paz do Senhor, Leite. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui nunca viu eu pregar? Levanta a mão assim. Vocês não perderam nada. Vocês não perderam nada. Só caiu. Glória a Deus. Eu sou feliz que grandes coisas o Senhor fez e tem feito por mim. Muito feliz. Obrigado. E normalmente a gente prega e fica uma mensagem meio doida, né? Mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus Deus. maravilhoso. Vamos lá. Jeremias, capítulo 35. Quero aqui agradecer ao pastor Flávio, obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias capítulo 35, versículo 1. Uma passagem que creio muito conhecida dos irmãos. Mas a palavra de Deus diz que ela se renova a cada dia e a cada momento. Glória a Deus. Espero que os irmãos encontrem. Vamos fazer uma leitura responsiva rapidamente. Você quer ver você achar rápido? Começa a decorar de Gênesis a Apocalipse. Você vai achar rapidinho. É fácil. Ficar assim, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Vai embora. Né? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, vai embora. Entra. Isso é bom. Depois que decorou é fácil. Vai achar rapidinho. Amém? Jeremias 35, versículo 1. Palavra que do Senhor veio a Jeremias no dia de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jezanias, filho de Jeremias, filho de Abazanias, e os seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maiasete, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taça cheia de vinho e copos, e disse-lhe: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edifiqueis casas, nem semeis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, com os que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab,
filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Amém. Poder sentar. Uma história, com certeza, muito conhecida dos irmãos, nos narra uma história sobre os recabitas. Voltando aqui, bem atrás, em 2 Reis, capítulo 10, no seu versículo de número 15, vai falar sobre um homem chamado Jeú, homem de Deus, que ele foi reinar em Samaria depois de que Acabe, o rei Acabe, morreu. E nasceu no coração de Jeú, vamos dizer assim, um propósito de limpar a terra, concernente aos adoradores de Baal. E ele saiu a caminho, e no caminho ele encontra com Jonadab. E ele chega para Jonadab, no versículo 15 você vai ver isso que eu estou falando, do capítulo 10 de 2 Reis. E aí encontra com Jonadab e pergunta fala para Jonadab: o teu coração é reto, é fiel como o meu é para ti? Ele disse: sim, é. Ele falou: então me dai a mão. E ele Jeú pega Jonadab pela mão e puxa ele para a carruagem, bota ele do lado, e como se dissesse para ele assim: vamos comigo e você vai ver o que vai acontecer. E aí ele saiu e foram. E convidaram todos os profetas de Baal, todos, e botaram lá no templo. E foi mostrando, todos eles, falou assim: ó, Acabe, ele adorou pouco, vamos dizer assim, a Baal. Eles teve uma adoração bem pouca, mas eu vou mostrar para vocês o que é adorar a Baal. Jeú estava falando para eles, para quê? Montou uma estratégia para trazer os adoradores de Baal para dentro do templo de Baal. E eles juntaram todos. E do lado de fora Jeú deixou 380 homens em prontidão. E deixou uma ordem com eles: qualquer um dos profetas de Baal que escapar, vocês pagam com a vida. Isso quer dizer, se os homens de Jeú não matassem os profetas, eles também não iam morrer no lugar deles. E aí começou a adoração. E Jeú, junto com Jonadab, estava ali observando a situação que ele estava, a adoração deles a Baal. Queimaram o censo, fizeram inúmeras coisas, bravejaram, fizeram todo tipo de adoração a Baal. E de repente, Jeú tira a capa e parte para cima. Mata os profetas que estavam dentro do templo e aqueles que não podiam entrar, ou mesmo aquele que escapou dali de dentro, saiu, os 380 homens mataram eles. Não sobrou um. Ele limpou. Para quê? Para eliminar, porque foi Acabe que fez Israel pecar. Agora vamos lá, Jonadab. Vamos deixar Jeú, que eu não estou aqui nesta noite para contar a história de Jeú, é somente um pontapé inicial. E Jonadab, filho de Recabe, deu uma ordem para os recabitas que eles não podiam tomar vinho de hipótese alguma. E a Bíblia nos diz que veio a palavra do Senhor a Jeremias. O que me chama a atenção é: Jeremias não questionou absolutamente nada. Jeremias, quando escuta a voz de Deus, ele parte e faz o que Deus determinou, o que Deus mandou ele fazer. E ele vai lá e chama todos os filhos dos recabitas, todos o povo de Recabe, e traz eles para a câmara do templo do Senhor. E bota ele lá, vamos dizer assim, dentro de um quarto, a escondida, bem escondido, porque Deus mandou ele colocar ele lá dentro. E colocou taças cheias de vinhos e mandou que eles bebessem. Qual foi a resposta? Nós não tomamos vinho, nem nós, nem nossos filhos,
nem nossas filhas, ninguém de nós tomamos vinho, porque a ordem é dada pelo nosso pai, Jonadab, filho de Recabe. E aí, olha só a observação, queridos, a vergonha para Israel, uma vergonha muito grande, Deus fazer vir o povo de Recabe, descer para a câmara, para a casa do Senhor, diante dos profetas, diante dos grandes, maiorais homens de Deus. Eu acredito que eles estavam de lado, só observando. Agora eles vão tomar vinho, eles vão beber. Os homens de Deus, e ali observando, e as taças estavam cheias. E quando Jeremias deu a ordem, olha, pode tomar o vinho, e eles se rejeitaram e não tomaram o vinho. Queridos, se hoje, pastor Flávio, se hoje tivesse aqui uma sala bem escondida, e colocarmos aqui uma mesa bem grande com várias taças de vinho, eu não vou falar nem do plenário, não vou falar nem dos membros da membresia da igreja, eu vou falar questão de obreiros, vou falar questão de pastores, de líderes, e colocar lá bem à frente porque estão escondidas. Uma coisa eu posso afirmar nesta noite, talvez nem as taças sobrariam, levaria até as taças embora, tomaria o vinho porque estão escondidos, ninguém está vendo, a população não está vendo, não está contemplando os seus erros e seus pecados. E o que acontece aqui nos ensina nesta noite, uma vergonha para Israel, Deus pegar um povo de lado, que não era, pertencia ao judeu, vamos dizer assim, era um povo que foi enxertado. Ele foi enxertado, ele não pertencia à promessa, não pertencia ao povo de Israel, mas Jonadab tinha na sua cabeça um grande homem de Deus, e era conhecido de muito, e a fama de Jonadab corria sobre a cidade. Grande homem de Deus, e botou a ordem para aquele grupo de pessoas, e ele fundou esta comunidade. E esse povo não tomava vinho de hipótese alguma, eles não plantavam, eles não tinham semente, eles viviam forasteiros, viviam como ciganos, vamos dizer assim, de lugar em lugar, de região em região, mas eles não tomavam vinho, porque eles tinham um princípio. E Deus traz esse grupo de pessoas e coloca dentro da sua casa com muito vinho. Eles podiam beber, sim ou não? Podiam ou não? Eles podiam tomar o vinho ou não, irmãos? Podia, não podia? Estava escondido. Mas eles tinham um princípio. Eles tinham uma ordem de Jonadab. E a Bíblia nos diz aqui, se você continuar lendo, no 35, só tem 19 versículos. Ele vai continuar nos ensinando que eles podiam tomar, mas eles não tomaram porque eles tinham conhecimento. E quando Jonadab, filho de Recabe, fala para os recabitas que eles não podiam tomar vinho de hipótese alguma, quando anunciou isso para eles, logo em seguida eles morreram. Jonadab morreu, Recabe morreu, eles não tinham mais o seu pai. Mas eles permaneceram com naquela na mente, e eles foram passando para os filhos. E nesse grupo de pessoas ali tinha filhos e tinha um neto. E vamos dizer, tinha até bisneto, eu acredito assim. Aquele grupo de pessoas. Mas eles ensinaram para os seus filhos que Jonadab, o pai deles, ensinou que não podia tomar vinho de hipótese alguma, porque os seus dias seriam prorrogados sobre a terra. Mas o povo de Israel não, o povo de Israel é diferente. O povo de Israel não estava querendo nem saber disso, sabendo que Deus estava ensinando, mostrando, curando e fazendo maravilha no meio do povo de Israel. O que o povo de Israel fez? Virou as costas literalmente para Deus e continuou adorando outros tipos de deuses. Por isso que Jeú foi lá e eliminou o povo os adoradores de Baal, os profetas de Baal, matou tudo, acabou com tudo. Mas essa raça parece que brota do chão, acaba com um pouco, daqui a pouco aparece de novo, acaba de novo com um pouco e vem de novo. Não sei como aparece, mas vem. Se nós comparássemos hoje, irmãos, se nós colocássemos aqui, vamos dizer assim, vamos colocar aqui uma mesa com muita coisa boa. O que nós poderíamos ter nessa mesa de bom para a igreja, para mim, para a minha família, para os meus filhos? Me ajuda a condecorar essa mesa. Eu tenho aqui, vamos dizer, nessa mesa, alegria. O que mais eu posso ter nessa mesa? Me ajuda aí, por favor. Paz.
fidelidade. Bom, me ajuda. Amor. Vai, continua, vamos falando. Você sabe mais coisa boa? Hã? Esperança. Santidade. Companheirismo. Compaixão. Vai, me ajuda. Lá de cá, me ajuda. Me ajuda para decorar essa mesa. Vamos lá. Deus está aqui, irmão. Santidade. Santidade. Comunhão. Vai falar mais. Hã? Vai, fala mais alto. Sabedoria. Obediência. Amor. Tem mais? Dons espirituais. Dom de língua, que está em extinção das igrejas. Dom de profecia, que não tem mais. Não é verdade? Hã? Fala mais alto. Gratidão. Tem mais coisa? A presença do Espírito Santo. Deus. Essa mesa tem tudo isso. Tem cura. Tem libertação. Tem purificação. Tudo isso tem nessa mesa. E eu participo dessa mesa com maior alegria na minha vida. Mas lá fora tem uma outra mesa, que é a mesa dos demônios. E é por isso que muitas pessoas não têm força para vencer. Sabe por causa de quê? Porque eu participo dessa mesa hoje, mas amanhã o meu pastor não está vendo. Eu saio daqui, vou participar da mesa dos demônios. Está entendendo? Era assim que o povo de Israel fazia. Ele participava da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ele participava das coisas boas, da alegria, das bênçãos, das curas, de tudo que Deus fazia por ele. Ele participava de tudo. Mas depois o que ele fazia? Ia lá participar das outras coisas erradas. Mas o Recabita deu uma aula para o povo de Israel. Nós não tomamos vinho, porque o meu pai, Jonadab, filho de Recabe, ele nos falou que nós não poderíamos tomar vinho. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Não podia tomar vinho. Eu acho maravilhoso. E agora eu entendo uma coisa, queridos. Os recabitas estavam obedecendo uma ordem de um pai que estava morto. De um pai que deu uma ordem e morreu. E eu agora tenho uma mesa toda abençoada. E o meu Deus está vivo e reina para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Eu não obedeço a ordem do meu pai. Eu não sou submisso a Deus. Eu sou ignorante, sou grosso, eu peco, eu erro, eu falho, eu faço tudo. Mas quero participar da mesa. Eu tenho vergonha. Eu pequei, eu errei, eu cometi um delito, mas eu não tenho a humildade de chegar diante da igreja e pedir o meu perdão ao meu pastor. Porque eu estou achando que eu vou morar no céu desse jeito. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo o mundo. Era isso que Deus estava falando para o povo de Israel. Olha aqui, ó, eu estou andando, pode continuar lendo, vocês vão ver. Eu estou andando e madrugando. Eu mando os profetas andar e madrugar. E você não obedece a minha palavra. Olha para os recabitas. Olha para eles. Olha a situação deles. Eles viviam em tendas, não plantavam semente, não tinha vinha, não tinha nada. Uma ordem de um pai morto. E Deus fala para nós nesta noite: seja fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Obrigado, Deus. É isso que Deus está falando para nós. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Qual é o obstáculo que está na sua frente? Os obstáculos você passa por cima, você consegue sair fora dele. O problema você não consegue porque você não tem força para vencer os problemas, mas a mesa está repleta. A presença do Espírito Santo está do seu lado, tem que estar do seu lado. E quando você dobra o seu joelho e você começa a falar com o Senhor, Ele continua com a sua mão estendida e Ele te dá a vitória, porque Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Mas muitas das vezes eu quero ser assim, um pé no mundo e outro pé na igreja. E eu peço, Senhor, me dá isso, me dá. E Deus não me dá. Mas por causa de quê? Eu quero servir a noite Senhor. Eu não posso servir a noite Senhor. Eu tenho que servir ao Deus vivo, todo-poderoso. Glória a Deus. É isso que eu tenho que fazer.
Os recabitas ensinando, o povo ímpio ensinando para aqueles que estavam servindo a Deus. Eu posso dizer nessa noite, pastor Flávio, que vergonha para Israel pegar um povo que não tinha nada a ver com a descendência, tinha nada a ver. O testemunho que Deus estava dando nos recabitas. Presta atenção aqui, ó. Deus tinha tanta confiança nos recabitas que mandou botar escondido lá dentro da câmara. Está aqui o versículo assim, aí o 4. versículo 4. No finalzinho está escrito assim, ó, e o guarda do vestíbulo. Você sabe o que é vestíbulo? O guarda do vestíbulo. Você vai entrar num prédio, tem uma porta. E depois dessa porta, tem uma outra porta. Ele é o porteiro. Ele toma conta. Então o que acontece? O porteiro está ali, só vai passar ali quem ele deixar. Se ele não deixar, e tem ali um campo vista, ninguém está vendo lá de cá. Assim estavam os recabitas dentro da câmara, diante dos homens de Deus. Eles só estavam só olhando, né? Eles comeram? Eles tomaram vinho? Eles podiam tomar vinho, irmão? Podia. Ninguém estava vendo, estava escondido. Será que fizer isso comigo, será que eu vou tomar o vinho? Pensa você nessa noite. Você não serve um Deus morto. Você serve um Deus vivo, todo poderoso. Ele, vamos dizer assim, que ele pode estar à sua disposição a tempo e a hora que você quiser. Antigamente você tinha que matar algum animal para você falar com Deus. Você tinha que fazer qualquer coisa lá, entendeu? Para fazer expiação dos seus pecados. E o povo é tão rebelde que, dependendo da situação do pecado dele, os irmãos devem saber muito bem dessa história. Dependendo da situação do pecado deles, ele levava um bezerro, né? Mas a lei era, ele tinha que pegar lá no curral dele o bezerro, não era isso? Amarrava ele numa cordinha e vinha puxando no meio do povo. Não era isso que ele fazia? Tinha que fazer isso? Não era isso? Ia puxando no meio do povo, todo mundo olhando, aquele ali pecou. O pecado dele é grande, olha o tamanho do bezerro. Quando o pecado era menor, ele levava um animalzinho menor, não era isso? Era um menorzinho, porque o pecado dele era menos. Mas quando era muito pecado, era um grandão. Tinha que pegar na cordinha e levar. Mas sabe o que o povo fazia? Ele não fazia isso não, irmão, porque tinha vergonha de confessar os seus pecados. Ele pagava para o irmão, para o outro. Não era isso? Ele tirava o dinheiro e pagava para o outro puxar o boi para ele, o garrotinho para ele. Para chegar lá na hora de espiar o pecado, ele estava lá, só esperando. Chegou e dali mesmo ele se escondia e saía fora. A Bíblia diz assim: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Glória a Deus. Tem santo aqui dentro? Tem? Não. Tem não? Tem santo aqui ou não tem? Não. Nós somos pecadores, irmãos. Verdade. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos todos os dias, mas todos os dias nós dobramos os joelhos e não me perdoe. Me perdoe, Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha alma, me ajuda, me dá força, me fortalece, Senhor, e vai. Pô, Deus está te perdoando todos os dias, todos os momentos. E nessa noite nós pegamos esse exemplo dos recabitas e colocamos na cabeça: eu posso fazer, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso. Quem vai me proibir? Eu sou livre, irmão. Eu sou livre, eu posso sair daqui no boteco e tomar, mas eu não bebo porque Jesus me salvou, Jesus me libertou. Eu sei que isso é pecado, eu não posso fazer. Eu escondo do meu pastor, mas do meu Jesus eu não escondo, eu nunca vou esconder. Eu estou lá em Marataízes, o meu pastor presidente não está me vendo. Eu estou tão longe, 160 quilômetros de distância. Eu posso tomar vinho lá, eu posso fazer qualquer coisa lá e não está vendo. Mas eu sirvo um Deus Todo-Poderoso e Ele está
vivo e Ele me enxerga com os olhos de Deus. Ele sabe o meu deitar, Ele sabe o meu levantar. Se eu estiver do outro lado da parede, Ele está me vendo. Por que eu não vou obedecer, meu Deus? E eu tenho certeza que Ele está vivo. Tenho certeza. Porque se Ele tivesse morto, eu não sentia nada no meu coração. Os pais dos recabitas, Jonadab e Recabe, estavam mortos, mas eles obedeciam a ordem do pai morto. E por que eu não posso respeitar a ordem do meu pai que está vivo? Por que eu não posso obedecer a ordem do meu pai que está vivo? Foi falado nessa noite. Obrigado. Profetiza. Obrigado, Senhor. Profetiza sobre a sua vida. Profetiza nessa noite sobre a sua família. Profetiza sobre o seu filho. Eu não sei aonde está seu filho. Se está nas drogas, se está perdidão, se está querendo que ele seja salvo, seja liberto, ou o marido, ou a esposa, ou tal, no evangélico, às vezes está na pior, está lá jogado na sarjeta, a hora que ele estiver dormindo, você não se tocar nele não, só levanta sua mão de profeta sobre ele e decreta a libertação. Teu filho está nas drogas, não está com os pés do seu lado não, em casa, dobra o seu joelho, levanta sua mão de profeta e profetiza sobre a vida dele. Eu creio num Deus que está vivo, irmãos. Ele pode trazer hoje para a sua casa liberto. Ele pode libertar o seu marido hoje. Ele pode libertar a sua esposa hoje. Ele pode libertar o seu filho hoje, agora. Ele não é amanhã, não é depois, não é hoje. Porque o Deus que nós servimos, irmão, Ele está vivo. Obrigado. Ele vive e reina para todos sempre. Obrigado, Senhor. Essa é a situação da palavra de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso. Não participa das duas vezes. Participa só de uma. E é tão bom. É tão maravilhoso. É muito gostoso, irmão. Quando nós participamos dessa mesa, que estamos no louvor cantando, a gente chorando, sentindo a presença de Deus. Tem coisa melhor do que isso? Aí vem um cabra, participa dessa mesa tão gloriosa, tão maravilhosa. Eu estava enfermo, Jesus me curou. Eu estava perdidão no mundo, me deram um monte de tiro, eu estou vivo, não morri. Me deram uns 30, 40, sei lá por aí. Eu estou vivo. Eu não morri, irmão. Por que eu participo dessa mesa e vou participar da outra? Por que eu vou ser envergonhado pelo ímpio? Por quê? Não. Eu sei do meu pensamento. É olhar para a cruz. Autor e consumador da minha alma. Aleluia. Tu és maravilhoso. Não foi filho meu que morreu para me salvar, não foi parente, não foi ninguém. Jesus não mandou um anjo do 15º esquadrão, ou qualquer coisa assim, de anjo, daquele mais fraquinho. Não é aquele que com a queixada matou as 3 mil homens, não. Não é aquele, não. É o mais fraco do que ele. Não foi esse tipo de anjo que Deus mandou para morrer na cruz, não. Ele pegou seu filho unigênito, vai lá e morre por aquela cambada, morre por aqueles monte de pecador que está lá. Morre por eles, porque eu quero salvar a vida de cada um deles. Eu quero salvar a família, eu quero levar para morar com o Senhor. É isso que Deus fala conosco. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. O conselho que eu deixo para a igreja nessa noite: pega essa palavra dos recabitas, guarda ela no seu coração, pratica ela, segue essa obediência na íntegra. Sabe o que vai acontecer com você? Pergunta: o que vai acontecer? O que vai acontecer? Não, fala: o que vai acontecer? O que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu com os recabitas. A mesma coisa que aconteceu com os recabitas. Você sabe o que aconteceu com os recabitas? Não? Sabe o que Deus falou? Depois da comparação, está vendo os recabitas? Está vendo? Está seguindo a ordem do Deus do pai morto.
Eu estou vivo, estou falando com vocês, eu estou madrugando, eu estou ensinando, estou fazendo isso, fazendo isso. Agora eu vou pressar vocês, mas os recapitos eu vou abençoar. Aí ele falou bem assim: não faltará varão sobre Jonadab. Você servir a Deus, sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Não vai faltar bênção na sua família. Não vai faltar cura na sua família. Não vai faltar libertação na sua família. É isso que Deus está falando para nós nessa noite. Não vai faltar. As portas de emprego estão fechadas, mas ela vai abrir. Como ela vai abrir nada? Vai escancarar para você. É isso. Tem alguém enfermo na sua família? Faz assim com a sua mão. Faz assim. Terá cura na sua família. É isso que Deus está falando para nós nessa noite. Não faltará varão para Jonadab. Não faltará bênção para aqueles que me temem, para aqueles que me seguem piamente, aquele que seja fiel ao meu caminho, aquele que obedece a minha palavra. Não vai faltar a bênção. Pode escrever isso, escreve. Mas não escreve em papel, não, que você pode perder. Não registra em caneta, não bota em celular, que você pode quebrar, Faz o seguinte, escreve na tábua do seu coração. E o pastor pregou na igreja e falou que não vai faltar bênção sobre a minha família. Eu estou passando por uma situação ruim, as minhas latas estão vazias, eu não tenho de comer. Então dobra o seu joelho e a Bíblia diz bem assim: olha, faltará carne para o filho do leão na selva, mas não faltará pão para um dos meus pequeninos. É isso que Deus está falando para nós. Não faltará bênção para você. Vale a pena você estiver aqui na mesa e participando das coisas gloriosas que nós falamos nessa noite. Então continua participando dessa mesa, que não faltará bênção. Nunca vai faltar bênção sobre a sua vida e sobre a sua família. Assim diz a palavra de Deus nessa noite. Foi assim que diz Deus para os recabitas. Não vai faltar varão para Jonadab. Não vai faltar. É isso que é a palavra de Deus. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena. Eu pensei em desistir. Eu pensei em abandonar. Eu pensei em largar tudo. Porque eu não aguentava, não suportava. Tristeza para mim era coisa assim, se tristeza fosse felicidade, eu seria o homem mais feliz do mundo, do planeta Terra. Mas Jesus tirou a tristeza e botou alegria na minha alma. Por isso vale a pena servir a Deus, adorar a Deus e exaltar o Senhor. É assim que funciona. Seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E a palavra de Deus diz assim: ó, diante de você eu pus uma porta aberta. Pus uma porta aberta. Está aberta a porta. Pode entrar. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. E ele abre aonde não tem porta. Ele abre porta onde não tem nada. Ele vai lá e abre a porta para você entrar, porque não faltará bênção sobre a sua vida e a sua família. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite?